Bom dia, pessoal! Bom dia, povo! Bom dia. E hoje nós estamos aqui, né, pra fazer o que, rapaziada? Da lição. E a Bíblia? Isso aí, pode mostrar. Cadê a tua lição? Aí! Então, vamos ler um pouquinho, né? Já estamos já na sexta-feira, né? Vamos ler um pouquinho. Último dia desse trimestre. Vamos começar agora o verbo, né? E acredito que vai ser bem legal, supriu bastante as necessidades, as parábolas. Então, acredito que o verbo também vai ser... Superou bastante as expectativas, né? Então eu acredito também que o verbo vai ser o verbo, né? O verbo Vai ser brabo. Mas é isso, rapaziada. Vamos ler um pouquinho, vamos comentar um pouco também. E eu espero que vocês gostem, espero que realmente seja edificante pra vocês. Então, puxa a vinheta aí, Thiago. Eu começo puxando aí vocês. Vai. Sem graça, cara. Sem graça, cara. Fica na parte preta assim, ó. Bem, rapaziada, nós vamos começando lendo o primeiro trecho que se encontra aqui na página. E quem vai ler vai ser 120. nosso amigo Lucas. Edificamos sobre Cristo, sendo obediente à sua palavra. Não é aquele que meramente gosta da justiça que é justo, mas aquele que pratica a justiça. A santidade não é um enlevo, é o resultado de entregar tudo a Deus e fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Quando os filhos de Israel se achavam acampados nas fronteiras da terra prometida, não lhes era necessário apenas ter conhecimento de Canaã, ou cantar os hinos de Canaã. Apenas isso não os levaria à posse das vinhas e olivais da boa terra. Só poderiam conquistar de fato pela ocupação mediante o cumprimento das condições, o exercício de uma vida fé em Deus, né, e o apoderar das suas promessas. Então lhe obedeciam às instruções. Enquanto lhe obedeciam às instruções. Cara, eu achei muito legal. Porque aí fala, né, que pra ser justo não é gostar da justiça em si viver a justiça, não é gostar da justiça, e sim viver a justiça. Para ser justo, você não deve gostar da santificação, você deve ir atrás da santificação. Igual o pessoal antes de chegar em Canaã, eles não só precisavam cantar coisas sobre Canaã, eles precisavam ter um estilo de vida já parecido ou igual àqueles que eles teriam lá em Canaã. Eu achei muito legal isso, porque às vezes a gente fala que gosta do Evangelho, mas não tem um estilo de vida do Evangelho. A gente quer seguir o Evangelho, mas não faz por onde. Rapidão. Igual a gente falar que gosta da justiça, mas não viver como um justo. Tem uma coisa que me faz lembrar muito, que foi até Lawane e Crelia, né, comentaram na lição de terça-feira, eu acho, que foi sobre Lucas, né, a parábola de Lucas, que era edificar a sua casa sobre a rocha. E eu achei que isso tem uma conexão muito direta. Por quê? Porque para você seguir a Deus, você não pode simplesmente uma hora tá aqui, eu tô aqui com Deus, daqui a pouco nada sair, vou fazer qualquer outra coisa, sei lá, vou ver as coisas do mundo, sabe? Isso não existe. E um versículo que me faz lembrar muito é 2 Timóteo, do 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, e tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da justiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu acho que tem uma conexão muito direta, porque, tipo assim, aqui fala claramente, se firme no Senhor, faça sua casa no Senhor, e se aparte de qualquer injustiça, se aparte de qualquer pecado, de qualquer coisa que lhe tira da presença de Deus. Acho que tem uma conexão muito direta. A gente vê que viver uma vida em Cristo é um exercício, né? Como a lição aqui falou. E ter uma fé em Cristo significa que você está disposto a tudo que Ele oferecer, tudo que Ele pedir, você mudar em sua vida. Se Ele vê que seu estilo de vida está errado, de acordo com o que Ele pediu, você precisa mudar. E não só tem isso, né? Que geralmente as pessoas dizem que é a parte ruim, né? Mudar, porque não querem. Mas tem a questão das condições também, que se você mudar, vai trazer coisas boas. Eu digo a você, o próprio Jesus, quando ele estava aqui, ele era o primeiro a acordar aqui todo mundo. E isso não traria uma desvantagem para ele. Pelo contrário, ele traria vantagem, porque quando Jesus acordava, Jesus ele ia buscar Deus. Buscar Deus. Então Jesus já entregava seu dia a Deus. Muito interessante. Interessante. Agora meu amigo Felipe, ele vai ler o segundo parágrafo do trecho de Ellen White aqui. Certo. A religião consiste em praticar as palavras de Cristo, não praticá-las para ganhar o favor de Deus,
mas porque, sem nenhum merecimento de nossa parte, recebemos antes o dom do seu amor. Cristo faz nossa salvação depender não meramente do que professamos, mas da nossa fé que se manifesta em obras de justiça. Agir, não simplesmente dizer, é o que se espera dos seguidores de Cristo. É por meio da ação que se edifica o caráter. Cara, eu gostei muito Sim. desse parágrafo aqui, bicho, porque fala exatamente da questão das obras, né? Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para praticar boas obras. E aqui essa frase aqui que fala agir, não simplesmente dizer, é o que se espera dos seguidores de Cristo. É por meio da ação que se edifica. Você precisa estar online. Tá, continua. Vai, Agir, consegue. vamos lá, 1, 2, 3. Agir, não simplesmente dizer, é o que se espera dos seguidores de Cristo. E é por meio da ação que se edifica o caráter. Aí isso me lembra até daquela parábola que fala: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Que a gente vê que os salvos, ele pergunta, né? Senhor, quando é que a gente fez isso? Quando é que a gente fez isso? Então é de uma forma inconsciente que a gente faz essas ações. Quando a gente está ligado à vida verdadeira, quando a gente acorda assim como Jesus, num dia e entrega nosso dia a Deus, Jesus está com nós. Ele permanece em nós. Então a gente dá os frutos que Ele quer que a gente dê. Exatamente. As obras testificam aqui Deus você serve, né? Eu acho muito interessante, né, que fala bastante sobre a questão de não só dizer, né, mas fazer também, né? Não sou de falar, sou de fazer, então a gente deve ser desse jeito. Não sair por aí dizendo que crê em Cristo, mas não ter uma vida parecida com a de Cristo. Então, achei muito interessante que ela vai falar bastante sobre trabalhar o nosso caráter, né? Trabalhar o nosso caráter. E falou aqui também que a religião consiste em praticar as palavras de Deus. Então não é simplesmente você escutar as palavras de Deus e seguir sua vida como se fosse qualquer coisa como faziam os antigos. Mas você escutar o que Cristo fala, escutar o que Jesus fala e levar isso para a sua vida, Isso. levar isso para o seu coração, levar isso para o seu caminho. E outra coisa também que fala bastante, logo em seguida disso aí, que não é para praticar para agradar a Deus. Ah, Deus bonzinho, eu vou fazer isso para você ficar feliz comigo. Não, você faz isso aí porque primeiro Ele correu atrás de você, Ele salvou sua vida. Nós estamos em infinita dívida com Deus. Não tem como nós pagar a dívida que nós temos com Deus. Nossas obras não faz diferença nenhuma. Para Ele é um pano de imundícia. Mas mesmo assim, nós faz isso como uma forma de servi-lo. É uma forma, é um talento. É servir a Deus. Né? É servir a Deus. É praticar o que Ele fala. Um versículo que eu acho que é muito massa e também é muito conhecido é lá em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É verdade. Fala muito especificadamente o que o judeu falou. Se você apenas ouve e não tenta praticar, você... sabe? Exatamente. Não adianta saber de muita coisa e não fazer nada. A fé não... Como é que fala? As obras não... A fé sem obras é morta. É, exatamente. Fé Isso aí sem mesmo. obras é morta. Agora eu vou ler o próximo parágrafo aqui para que a gente possa refletir. Acaso desejamos ser seguidores de Cristo, mas não sabemos como começar? Estamos em trevas e não sabemos como encontrar a luz? Devemos seguir a luz que temos, decidir no coração obedecer ao que conhecemos da palavra de Deus. Seu poder, sua própria vida, reside em sua palavra. Olha que parte interessante. À medida que recebemos a palavra com fé, ela nos comunica poder para obedecer. Ao passo que damos atenção à luz que temos, maior luz virá sobre nós. Se estamos edificando sobre a palavra de Deus, nosso caráter será transformado à semelhança do caráter de Cristo. Nossa, que massa, né, velho? Que massa. Olha, essa resposta que a lição deu aqui eu achei muito interessante. Devemos seguir a luz que temos, decidir no coração obedecer ao que conhecemos da palavra de Deus. Aí, antes disso, ela fez alguma pergunta, né? Que é a pergunta que o pessoal faz hoje em dia, geralmente. Eu não sei como é que seguir a Deus, eu não sei como é que eu faço isso, eu não sei como é que eu faço aquilo. Mas eu tenho certeza que a luz já chegou nessa pessoa e pelo menos um pedacinho dela é o suficiente para ela escutar e mudar a vida dela. Ah, eu escutei que na minha vida toda que eu devo ler a Bíblia diariamente. Então lê. Não só leia, mas pratique. Sabe? Conheça, estude realmente, se aprofunde. Você não se aprofunda
em muitos outros livros por aí. Por que você não está procurando isso aqui? E sem falar que naquele tempo lá, o povo no mundo não tinha recebido o evangelho de Jesus. Mas o trabalho dos apóstolos, dos discípulos, foi literalmente espalhar no mundo inteiro. Não tem nenhuma parte do mundo que você não tenha ouvido falar sobre o que a Bíblia fala ou sobre a vida de Jesus. Não tem como mais. E só da pessoa estar se perguntando como seguir a luz, né? Como ir atrás de Cristo, como ir atrás de Deus, é que a pessoa já recebeu uma luz. Então, se ela se firmar nessa luz que ela já recebeu, ela sempre vai receber mais e mais e mais. Só que é sempre importante, é sempre muito bom a gente sempre estar pedindo ao Espírito Santo para que nos guie em toda a verdade, que é a palavra dele. Porque, infelizmente, hoje, uma estratégia que Satanás usou muito foi distorcer isso aqui, distorcer a Bíblia. Então, acredito que se você recebeu pelo menos um pouco da luz, e se você pedir ao Espírito Santo que ele lhe guie, ele vai lhe guiar. A questão do azeite, né? Das 10 virgens. Também. E mesmo que seja só um pouco, mas é o suficiente para você mudar de vida. É verdade. Porque é o Evangelho. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz nunca guardou um sábado, nunca fez uma obra e tudo mais, mas o único momento que ele teve com Deus foi aquele dali e mesmo assim ele foi salvo. É verdade. Então, vamos dar continuidade agora, né? Eu queria ler o próximo. Cristo, o fundamento, é uma pedra viva. Sua vida é comunicada a todos quantos se acham edificados nele. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados na casa espiritual. E é muito interessante um contexto, um versículo lá que está em 1 Pedro 2,5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí agora dando continuidade, né? Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. As pedras se unem com um fundamento, pois uma mesma vida se acha em todas. Legal, né? Cristo é a nossa pedra angular e a gente é uma pedra que é feita uma casa, né? Uma casa por quê? Nosso corpo não é o templo e a morada do Espírito Santo. Acho muito interessante porque através de Cristo Jesus a gente pode entregar a nossa vida como sacrifício, né? Para morrer para o mundo e nascer para Ele. Nossa, é realmente muito interessante. Não só por isso, quando ele fala em sacrifício agradável, sacrifício a Deus, é nossas renúncias, é nossos atos. Nossa vida, depois que conhecemos a Cristo. Né? Constantemente nós temos que fazer escolhas, nós temos que seguir caminhos, e esses caminhos são agradáveis a Deus. Talvez não seja agradáveis para nós no momento que nós vê aquilo dali, porque para nós aquilo dali não tem sentido, mas para Deus ele vê sentido, ele vê graça, ele vê algo benigno que você está fazendo. Um versículo que eu acho muito bom é em Efésios 2, 21 ao 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Nossa, amém. 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 Agora vamos ler aqui o último parágrafo, né? Que fala assim: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir ao último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? O momento crítico se aproxima. Será que nossos pés estão firmados na rocha imutável da palavra do Senhor? Nossa. Para estarmos obedientes nesse último tempo, né? A gente vai ter que estar firmado em Cristo, porque a tentação vai ser muito grande, né? Vai ser um tempo como nunca houve existiu. E Ellen White também disse que vamos ser tentados ao extremo, né? Porque vai ser o final do finalzinho. Então, a gente deve buscar isso aqui, a palavra de Deus, se firmar em Cristo, através da palavra de Deus, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque a gente está sendo preparado agora para um tempo que nunca existiu. Um tempo que vai ser muito difícil. E se a gente não se firma na palavra de Deus, como é que a gente vai saber o que Ele quer de nós? Como é que a gente vai obedecer? Verdade. Através da gente se firmar na palavra de Deus, através de Cristo, a gente desenvolve um caráter parecido com o dele. E a gente sabe que precisamos desse caráter para passar por certas provações. Então, que a gente possa estar a cada dia sendo parecido mais com Cristo, que a gente possa cada dia estar aperfeiçoando o nosso caráter nele. Estar com nossa casa firme em nossa base, que é Cristo. Uhum. Exatamente. E ainda há tempo, né?
Ainda tem. Você hoje está vivo, você hoje está com a Bíblia na mão, a lição, está assistindo o vídeo, sabe o que Cristo pede de você, sabe que cada um aqui sabe, né, o que Cristo pede de cada um. E ainda há tempo de mudar. É verdade. Ainda tem tempo. Então é isso, estamos em tempo de mudança, estamos em tempo de nos preparar. A gente viu na parábola passada, nem em outros também, que Cristo foi tratando com a gente. Gostei muito dessa lição Parábolas, que trabalhou bastante o nosso caráter. Mostrou várias coisas que precisamos melhorar, várias coisas que precisamos nos preparar. Então achei muito interessante, né? O último episódio da lição de parábolas. Vamos iniciar agora o verbo, que eu também acredito que vai ser muito legal. A gente vai aprender muita coisa sobre o verbo, né? Sobre Cristo. Então, é isso, né? Calma aí que eu tenho um versículo. Ele tem um versículo. Peraí. Era bastante conhecido, mas uma coisa que eu acho bastante, né, importante de ressaltar, que é para você seguir o que está escrito aqui. O que está escrito aqui. Sabe? Não é para você seguir, não é a voz de Tiago, não é a minha voz, não é a voz de Davi, não é a voz de Judeu, não é a voz de Ícaro, nenhuma voz, mas sim a voz de Deus, procurar Deus em primeiro lugar. E um versículo que eu acho muito bom é Salmo 119, né? Que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém. 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 Então é isso, que a gente possa sempre estar firmado em Cristo, né? Buscando a palavra dele para se firmar nele, aperfeiçoando o nosso caráter, né? Felipe, Então, faz uma oração pra gente. Tá certo. Pois oremos. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, muito obrigado por mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para louvar e agradecer teu nome por essa lição, nessa palavra, Pai, nessas reflexões que estamos fazendo. Muito obrigado por nos ter nos protegido e guardado ao longo dessa semana. Continua nos guardando, nos livrando. Obrigado por tua sabedoria, por teus ensinos passados nessa lição e que, por favor, Senhor Deus, abençoe a lição que está por chegando, Senhor Deus. Abençoe os estudos de cada um. Amém. Abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que, Pai, nos conceda um feliz sábado logo logo, Senhor Deus, para que seja uma maravilha e que nós possamos edificar nossas vidas e entregar ao Senhor, como o Senhor falou nessa lição, essa semana inteirinha. Que nós edifiquemos nossas vidas na rocha que é a tua palavra, que é Cristo. Tudo isso, Pai, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, povo. Peraí, Tchau, peraí. pessoal. Rapaziada, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, é verdade. comentar também. Comentem versículos aí, podem comentar que a gente Engajar, falar a sua opinião sobre o assunto. pode falar qualquer coisa. E é isso. É isso. Agora Tchau, sim, povo. tchau. 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 Feliz dia da Finalmente. preparação. Tirar